Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeiramente, eu gostaria de agradecer as orações feitas pela minha família, pelo meu pai, que havia testado positivo para o Covid-19. Então, vai muito obrigado da família Bassus. Meu pai já está lá atrás, como disse a Margarete, já está bem, graças a Deus. E, irmãos, eu convido vocês a abrirem a Bíblia na primeira carta de João. Na primeira carta de João, no capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. E a gente vai até o capítulo 2, no versículo 6. Basicamente, não tem um tema exato, a pregação vai ser uma exposição desse texto, que eu acho um texto riquíssimo, um texto muito proveitoso para estudos, para edificação própria da igreja, e acho que é um tema muito importante de se falar nesse momento, que é um momento em que as pessoas têm medo de abordar o pecado ou abordam o pecado de forma errada. Então nós leremos a partir do versículo 8, terminaremos no capítulo 2, no versículo 6. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar também como ele andou. Amém? Essa carta foi escrita com um propósito urgente. Você percebe que a primeira carta de João nós não lemos desde o início, mas João nem se apresenta sendo o apóstolo João, geralmente como faz Paulo em suas cartas, mas a mensagem é tão urgente que não tem destinatário próprio. Ele envia essa carta às igrejas da Ásia Menor, é quase um consenso que entre 90 e 95 ali depois de Cristo. E o propósito dessa carta era, no geral, combater a heresia e dar a garantia da nossa salvação. A heresia que João basicamente enfrentava nesse momento era o gnosticismo. O que é o gnosticismo, assim, resumindo, bem resumido? É uma filosofia religiosa que faz uma junção, um concubinato entre a fé cristã e a filosofia grega. Eles consideravam a matéria, isso aqui, tudo que é criado, nós seres humanos também, má, a matéria má, e o espírito essencialmente bom. E a salvação pelo conhecimento, gnose, conhecimento, salvação pela inteligência. Ou seja, você consegue imaginar o que aconteceu a partir do momento em que as pessoas desprezaram o próprio corpo e acharam que há uma cadeia, uma parede separando os atos do espírito dos atos do corpo. As pessoas começaram a pecar de forma descontrolada, começaram a ir para a libertinagem, começaram a normalizar mutilações, enfim, tratando o corpo como se não fosse templo do Espírito Santo. E essa é apenas uma das heresias do gnosticismo. O centro da pregação não vai ser o que é o gnosticismo, mas é só para dar uma ideia, é só para dar uma base. Essa visão gnóstica sobre o pecado, de que a salvação vem pela inteligência, ou seja, não é pecado, o espírito é uma coisa, o corpo é outra, então nós podemos pecar deliberadamente sem nenhum problema. E eu acho interessante que, a partir do verso 8 que nós lemos, vai estar aqui descrito o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, a gente está falando aqui de uma condição que eu posso ter há um tempo, não é que eu tenho agora, eu carrego o pecado. Romanos 3:23 vai falar que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A gente tem que ser humilde para reconhecer que todo mundo é pecaminoso, que todos nós aqui pecamos. Humilde o suficiente para reconhecer que precisamos de um Salvador e que o pecado não é uma coisa leve, que é uma coisa que tanto faz, o pecado é uma coisa grave. O pecado é um câncer para a alma.
E quando não tratado, ele só aumenta. E quando não abordado, ele só piora. E o pecado destrói vidas quando nós não temos esse discernimento total do que é o pecado, quando nós não encaramos o pecado como nosso maior inimigo. Nós tratamos ele, um pecadinho ali, um pecadinho aqui. A postura da igreja tinha que ser totalmente diferente. Eu paro para analisar os pais da igreja, a igreja primitiva, o pensamento, a mentalidade era totalmente diferente acerca do pecado. Não que nós teríamos que julgar, assim, de quase matar a pessoa e botar na fogueira, não, mas nós devemos abordar o pecado e falar, e exortar, e ensinar que o pecado é sim uma coisa ruim e que deve ser combatida em nós. Aí depois vem a parte que, após ele falar do pecado, ele fala da confissão. É um versículo famoso, tem uma música do Grupo Logos que fala isso aqui, creio que os irmãos conheçam. Se nós confessarmos os nossos pecados, porque nós temos pecado, Ele, Jesus, Ele que nos fez a promessa, é fiel e justo para nos perdoar esses pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, antes de eu falar da confissão, eu gostaria de tocar no ponto de purificar. Se Ele nos purifica, significa que isso nos suja, isso nos mancha. Nós não apenas temos isso, como isso também nos suja. Isso nos deixa uma marca horrível. Então, depois vem a parte boa, porque ele fala, que se nós confessarmos, glórias a Deus por Jesus Cristo, porque se nós confessarmos esses nossos pecados para Deus, Ele é fiel e Ele é justo. Então nós já sabemos que nós temos pecado, mas nós sabemos também que isso há perdão por meio de Jesus Cristo. E eu sinto que, eu mesmo falando, eu estava confessando pouco, eu parei para pensar e nós enquanto igreja devemos confessar o nosso pecado e confessar de maneira correta. Ter a humildade para colocar o joelho no chão e confessar exatamente qual é o pecado e desabafar para Deus, falar, Deus, eu fiz isso, e contar detalhadamente para Deus com o coração quebrantado, e não só para Deus, mas confessar o pecado também para o próximo. Quando nós pecamos para com o próximo, nós confessamos diante de Deus e também devemos confessar para o próximo. Chegar e pedir desculpa e ter a humildade para reconhecer que errou. Eu tenho uma história engraçada que o Arthur, guitarrista, que ele vai lembrar, ele tinha faltado o ensaio, enfim, eu sempre me lembro quando eu falo de confessar o pecado para o próximo, ele tinha faltado o ensaio e eu fui muito ferrenho com ele. Eu tive uma postura de um não cristão. Eu usei termos, enfim, que não deveria ter falado com ele, fiquei bastante nervoso por ele ter faltado o ensaio, mas depois que eu parei para analisar, eu confessei para Deus que eu tinha pecado e no outro dia eu fui lá, dei um abraço no Arthur e falei, irmão, me desculpa pela postura que eu tive com você, não era para eu ter feito isso. Esse é o modelo de confissão. Porque se nós só confessamos para Deus e não demonstramos um arrependimento genuíno também para o próximo, não damos testemunho da nossa vida, nós estamos agindo errado, nós estamos fazendo pela metade. Deus aceita uma confissão que também seja para o próximo, porque essa é a demonstração do arrependimento genuíno. Não só falar para Deus e achar que a sua dívida já está paga, mas ir até o próximo e ter a coragem, a humildade de reconhecer que errou e dar o seu testemunho de vida para o próximo, melhorando a partir daí. Mas isso não significa que nós podemos sair pecando e depois só confessando o pecado. Tratando, se eu confessar, ele é fiel e justo, então ele vai continuar fiel e justo apesar de eu continuar pecando. Não, como eu disse, deve haver um arrependimento genuíno. Por isso que no versículo 10 ele vai falar, se dissermos que não cometemos pecado, ou seja, nós tínhamos, Ele nos perdoa, mas nós ainda temos, porque nós ainda somos seres pecaminosos. Se dissermos que não cometemos pecado, nós fazemos dele um mentiroso. Olha como isso é grave. Nós fazemos dele um mentiroso. Se nós nos acharmos santarrões, que nós somos melhores que os outros, mais limpos que os outros, isso é uma coisa farisaica. Então nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós necessitamos de um Salvador e que Cristo Jesus é esse Salvador. Então nós não podemos fazer dele um mentiroso. E depois vem, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se nós lemos isso aqui, se nós estudarmos, e isso aqui não entrar no nosso coração, não entrar afiado como uma espada de 2 gumes, e nós reconhecermos que nós ainda temos pecado, apesar dele nos libertar, apesar dele nos purificar, nós sabemos que nós ainda vamos continuar pecando, infelizmente, nós somos um mentiroso, e fazemos dele um mentiroso. Então isso é grave. E nós temos que prestar muita atenção para isso. Ou seja, nós temos pecado,
Nós podemos confessar para o perdão, mas isso não é uma cláusula, isso não é uma liberdade, uma carta assim de alforria para você continuar pecando deliberadamente. Isso é para que nós possamos observar a nossa postura e ir mudando de acordo com o que o Espírito Santo vem ministrando ao nosso coração através da sua palavra. E depois João, a partir do capítulo 2, no primeiro versículo, ele trata de forma carinhosa, ele fala: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E por que agora vai entrar o gnosticismo que eu tinha explicado? Porque se na cabeça das pessoas o pecado era uma invenção, e nós não pecamos porque o nosso espírito é bom, isso faz com que nós nos enganamos e nós estamos pecando, achando que está tudo bem, que nós estamos de bem com Deus. E ele ainda fala: meus filhinhos, isso tudo que eu escrevi acerca do pecado, da confissão e do continuar pecando, só serve para uma coisa, só tem um único objetivo: para que vocês não pequem. João vem trazendo o capítulo 1, eu não li o capítulo 1 todo, convido os irmãos a lerem quando chegarem em casa. Ele vem trazendo o capítulo 1, fazendo um desfecho, ele fala sobre a confissão, mas ele dá um baque aqui que ele fala: isso aqui que está escrito, eu escrevi para vocês não pecarem, a recomendação é não pecar. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E glória a Deus por esse advogado que nós não merecíamos e nós temos. Eu não sou nenhum especialista em direito, muito pelo contrário, vou ter só uma matéria na faculdade agora que é a introdução ao direito, mas eu não conheço nada, mas eu sei das características de um bom advogado. Eu sei que um bom advogado tem um horário cheio. Eu sei que um bom advogado ele é caro. Eu sei que um bom advogado é difícil de você contactar ele. E um bom advogado geralmente você não vai conseguir porque ele já está ocupado com outras causas. Mas esse é o melhor advogado que nós podemos ter, e ele é diferente, que ele tem o horário aberto para nós a hora que nós precisarmos. A dívida é ele mesmo que paga, nós não pagamos, ele pagou na cruz a dívida dele. Então nós temos que aproveitar esse advogado, nós temos que aproveitar essa chance que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Nós não merecíamos, mas esse advogado está lá, pronto, de pé para te ajudar. Caso você tenha um arrependimento genuíno, um coração quebrantado aos pés de Jesus, ele vai advogar a tua causa, ele vai lutar por você, ele vai perante o Pai te defender. Então nós temos que ter essa dimensão também, porque fala que Jesus Cristo é o justo. Ele só é o nosso advogado porque ele teve um caráter justo enquanto viveu. É uma coisa que depende da outra: o seu caráter justo, a sua morte propiciatória e a sua advocacia celestial. São três pilares que um dependem do outro. Jesus Cristo une essas três coisas perfeitamente. Então ele vem no versículo 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. E ele foi morto pela sua vida justa, pelo seu caráter justo aqui na terra. E por isso ele é o nosso advogado celestial. Ele é o cabeça. Ele é tudo. Ele que nos defende durante a nossa pecaminosidade. Enquanto nós batalhamos contra o pecado, é Ele que nos dá suporte, é Ele que nos dá ajuda. Então nós temos que chegar aos pés da cruz quebrantados e pedirmos ajuda, não termos vergonha, termos humildade, como eu disse, porque Ele vai advogar por nós, Ele vai defender a nossa causa. E isso é maravilhoso, porque ele também fala: mas também não só pelos nossos próprios pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, o povo que estava limitado ali, o povo judeu, isso acabou, o véu rasgou. Então o mundo inteiro, todos os povos, línguas, tribos estão dispostos a receberem essa graça imerecida que Jesus Cristo nos dá. E nós temos que fazer bom uso dessa graça. Nós temos que estarmos sempre nos examinando e falando: será que Jesus faria isso? Será que essa é a postura condizente com a postura de um cristão, que é um pequeno Cristo? Então nós temos que entender que Jesus é Senhor e dono de todas as coisas. Mas esse Senhor que é dono de todas as coisas, Ele se importa tanto com a gente que Ele nos amou ao ponto de ser uma morte propiciatória e ser o nosso advogado celestial. Ele que está lá em cima, é Ele que advoga pela nossa causa. E no verso 3, ele fala aqui o texto: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Nós só podemos falar que nós conhecemos Deus se nós conhecermos Ele aqui na Bíblia, na palavra, porque os seus mandamentos estão descritos aqui.
E quem é realmente um amigo de Jesus segue os seus mandamentos. Esse é o momento em que Jesus separa seus admiradores dos seus amigos. Porque os admiradores, eles acham Jesus até um cara bacana, um cara legal, mas não querem ter uma vida comprometida. Aqui ele separa quem são os verdadeiros amigos, quem são os verdadeiros escravos de Jesus, os servos de Jesus. Aquele que guarda os seus mandamentos. Então, querendo ou não, tudo é uma questão de obediência. E nós devemos saber obedecer. E obedecer com prazer, não como uma coisa que, eu queria tanto fazer e não posso. Porque a gente tem que ser feliz, porque a gente está liberto do pecado. Graças a Jesus Cristo, nós não precisamos mais fazer isto, essas coisas, viver nessa tenda da pecaminosidade, entendeu? E Jesus Cristo, ele diz aqui o apóstolo João, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mais uma vez ele fala sobre o mentiroso. Quem fala que conhece Jesus Cristo, conhece Deus, mas não quer guardar os seus mandamentos, ou até conhece, mas não quer seguir isso, esse é mentiroso. E o pior, além de ser mentiroso, que nós dizemos aqui, que quem fala que não tem pecado faz dele um mentiroso, aqui chegou a nossa vez. Se nós dissermos que somos amigos de Jesus, que nós estamos com Jesus, vivemos uma vida, se a gente postar versículo todo dia no status, no Instagram, assistir pregação, mas se a gente não quiser mudar de vida, encarar o pecado como uma coisa maligna, o pecado como obra do diabo, que nós temos que combater, não vai ter como a gente se dizer amigo de Jesus, ou que a gente segue a Deus, ou que a gente o conhece. Trocar? Som. Agora nós vamos para o versículo 4, até me perdi aqui. Versículo 4, aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Nas Confissões, Agostinho de Hipona, ele cita uma frase que eu gosto, que ele fala o seguinte: Deus nos criou para ele, e nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele. Isso é pura verdade, porque a gente vivendo no pecado, pulando de um pecado para outro, ou até vindo na igreja e confessando, mas continuando a pecar, não tratando isso de forma injusta, a nossa alma não encontrará repouso. O repouso, o descanso que só Jesus proporciona, nós só temos quando nós queremos conhecer a Deus verdadeiramente, ter uma vida entregue a Ele. Não uma vida em que nós vamos domingo, até frequenta EBD e vai quarta-feira no culto, não. É uma coisa diária, é o acordar, é o dormir, é um modelo de vida. Ser amigo de Deus, ser servo de Cristo é um modelo de vida. Não é um ato religioso de ir somente ao templo, de orar o Pai Nosso. Não. É um modelo. É você ser amigo, é você fazer isso de forma espontânea. É você orar de forma espontânea, é você se sentir incomodado pelo Espírito Santo quando você peca de forma espontânea. Então não é algo formal, não é algo padronizado. Aí no verso 5 ele fala: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, o amor de Deus, a sua misericórdia, esse amor que nos constrange, só pode ser aperfeiçoado na gente quando nós temos um contato com a palavra. É impossível nós conhecermos a Deus sem Bíblia, sem palavra, porque a maior revelação é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo deixou o testemunho dele para a gente aqui, e a gente só vai encontrar nas Escrituras. A gente só vai encontrar aqui o que nós precisamos fazer, como agir, o que é certo, o que é errado, a gente só encontra na Bíblia. Então o amor de Deus é aperfeiçoado à medida em que nós conhecemos a palavra de Deus. Na mesma proporção em que amamos a Deus, na mesma proporção também o conhecemos, né? Quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente conhece a Deus. E para finalizar, no verso 6 ele diz que quem diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Como que Jesus amou? Como que Jesus andou? Ele teve uma vida reta, justa, santa, praticando o amor ao próximo, lutando contra o pecado, se importando com a causa do próximo. Nós devemos ser pequenos cristos, porque o significado da palavra cristão
é justamente essa. E nós temos chance. Se ainda há fôlego, há chance. Então, se você se sentir incomodado pelo Espírito Santo nessa manhã, saiba que ainda há chance de se reconciliar. Se você tem algo a melhorar, e todos nós temos, saiba que você pode, porque Jesus, o nosso advogado, nos dá essa chance, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, e enquanto nós estivermos aqui, não vivendo para Deus, a nossa alma não vai encontrar descanso. E é o descanso que só Jesus Cristo proporciona, porque Ele é a revelação do Pai. Nós só conhecemos o Pai quando nós conhecemos a Jesus Cristo. E nós chegamos a essa conclusão que o mesmo que perdoa os nossos pecados após as nossas confissões é o nosso Salvador, advogado e o padrão de vida justa para imitarmos. Ele é o cabeça da igreja, Ele é tudo. Se nós quisermos melhorarmos, nós temos que olhar para Ele. Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos dá um modelo de vida a se seguir e Ele perdoa os nossos pecados. Ele é o centro de tudo. Cristo é o cabeça da igreja. Essa é a mensagem. Nós só conheceremos a Deus e só teremos perdão dos nossos pecados à medida em que nós conhecermos a Jesus Cristo. Amém? Vou convidar os irmãos a abaixarem a cabeça para nós estarmos aqui orando. Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos e te louvamos, Pai, porque o Senhor nos amou, Pai, quando nós menos merecíamos, Senhor Deus. O Senhor enviou seu Filho, Pai, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos dando um modelo de vida, um exemplo de vida justo, Pai. E esse mesmo modelo sofreu uma morte, Pai, propiciatória, que se entregou por nós e se sacrificou numa cruz para que eu pudesse ter a chance de ser salvo, não só eu, mas o mundo inteiro, Pai. E esse mesmo Jesus, Pai, defende a minha causa perante o Pai, Senhor. E eu te agradeço por Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor um dia nos amou a tal ponto de entregar o seu único Filho. E Ele ressuscitou, Pai, e Ele advoga pela minha causa, Ele me defende, Pai. É um amor incomensurável, é um amor que nós não temos noção, Pai. E eu te agradeço, Senhor. Se existe alguém aqui que se sentiu incomodado pelo Espírito Santo de Deus, que quer voltar a uma vida justa, que quer voltar a uma vida plena, a uma vida com Jesus, que o Senhor possa guiar, Pai, essa pessoa, que ela possa demonstrar frutos do Espírito, que ela possa demonstrar verdadeiro e genuíno arrependimento, Senhor Deus. Que o Senhor continue atuando por meio do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Que nós não possamos ser apenas um culto de domingo ou um culto de quarta, mas que nós possamos ser de segunda a segunda, até o nosso último suspiro, Pai. Que o cristianismo, que o imitador de Jesus seja um modelo de vida, Pai, durante a semana, não só durante cultos, Pai, que nós possamos demonstrar esse amor de forma leve, de forma agradável, de forma suave, Pai, para as pessoas que não te conhecem, Senhor Deus. E que vidas possam ser transformadas, Pai. Que nós, Pai, nos deixemos ser consumidos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que através da palavra, Senhor Deus, nós tenhamos discernimento para como pregar, como abordar esse Jesus maravilhoso. Abençoe, Pai, essa volta aos trabalhos. Algumas pessoas já estavam trabalhando, essa volta aos estudos, Pai, que nós possamos demonstrar ser imitadores de Cristo durante o trabalho, durante a faculdade, na vizinhança, onde nós formos, Pai, em viagens, que as pessoas possam olhar para nós e falar: nós temos algo de diferente, esse cara se parece com Jesus, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, que nós tenhamos dimensão de quão grave o pecado é, mas de que o Senhor, Pai, em sua plenitude pode nos perdoar, Senhor Deus. Muito obrigado. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que eu te oro, que eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Deus abençoe.